Então, dando continuidade no panorama do Novo Testamento, então vamos passar a abordar agora a introdução ao Evangelho de Mateus. Então, Mateus, a gente tem o ano escriturário dele, mais ou menos entre 60 e 67, e o Evangelho de Mateus ele vai seguir a mesma lógica de Marcos. É o Evangelho que ele é anônimo por natureza. Ele é considerado o primeiro livro do Novo Testamento. E quem considera ele o primeiro livro, ele ganha o primeiro local no cânon como o primeiro livro do Novo Testamento e a posição que ele se encontra atualmente, supostamente porque Agostinho acreditava que ele tinha sido o primeiro a ser redigido. E aí, por isso, ele ganhou a primeira posição. Nos nossos dias, a gente faz outras ligações, porque Mateus é aquele que o tempo todo vai buscar no Antigo Testamento para chegar e indicar que Jesus cumpriu as profecias. Então ele seria um elo de ligação. Mas isso, na época, não era aquilo que motivava ele ser o primeiro livro. O que ele motivava ele ser o primeiro livro era porque ele era considerado o primeiro a ser escrito. Muito embora a gente tenha dados que indiquem que provavelmente o primeiro a ser escrito foi o livro de Marcos. Mas ele foi o primeiro a ser lido pela comunidade cristã. Então, dos livros que foram redigidos, por exemplo, Marcos foi redigido para a comunidade romana, foi lido em Roma. Mas o livro de Mateus, além de ser lido pela comunidade ao qual ele foi escrito, foi motivado a sua escritura, ele foi o primeiro livro a ser distribuído pela comunidade cristã existente no mundo da época. Então foi o primeiro livro a ser copiado, a ser repassado de local para local. Marcos é o evangelho didático, é o evangelho dos sermões. Então, quando nós olhamos para o livro de Marcos, a gente vai ver que existe uma atividade, vai existir um sermão e vai existir uma nota final. Então, isso indica que o livro poderia ser distribuído de forma fragmentária. Não havia necessidade de ele ser escrito da sua totalidade, mas em pequenas porções, porque a gente tem esse mecanismo bem elaborado. E a nota final, que ele encerra aquela determinada menção que ele faz, é bem clara. Quando Jesus acabou, tendo Jesus acabado, tendo Jesus proferido, concluído Jesus, tendo Jesus acabado. Então isso aí fica bem claro. É quase como um chavão. Eu acabei de terminar tudo aquilo que eu queria falar sobre. E aí ele encerra. Então o livro de Mateus ele é feito de pequenos sermões. E também encontramos relatos que chegam até os nossos dias de sua autoria. Por exemplo, é que Mateus compôs sua história a respeito de Jesus em dialeto hebraico, e cada um traduzia segundo a sua capacidade. Papias, discípulo de João, é que atesta isso. Mateus, de fato, produziu seu evangelho escrito entre os hebreus no dialeto deles. Isso é um relato que chega até os nossos dias por Ineu, bispo de Lyon. Outro relato que nós podemos nos apoiar para indicar a autenticidade do livro de Mateus é a autenticidade de Orígenes, de Alexandria, que vai chegar a dizer que, segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a Igreja de Deus, em todo o mundo, o primeiro é escrito de acordo com Mateus, o mesmo que fora publicano, mas depois apóstolo de Jesus, o qual, tendo publicado para os seus convertidos judeus, o escreveu em hebraico. E a gente também tem os relatos de Eusébio, bispo de Cesareia. De todos os discípulos, Mateus e João são os únicos que nos deixaram comentários escritos, e mesmo eles foram forçados a isso. Mateus, tendo primeiro proclamado o evangelho em hebraico, quando estava para ir a outras nações, colocou-o por escrito em sua língua natal, e assim, por meio de seus escritos, supriu a necessidade da sua presença entre eles. Existem indícios dentro do texto que vão apontar que o autor ele tem que ser necessariamente judeu, porque ele tem um forte emprego do argumento judaico. Então o autor está preocupado com as genealogias e ele vai fazer uma exposição dela. Ele está preocupado com as profecias se cumprindo. E diferente das profecias que nós encontramos nos outros, que vão fazer referência àquilo que vai acontecer, Mateus tem uma grande quantidade de profecias que ele utiliza para identificar o Messias, para dizer que nem Messias foram cumpridas aquelas profecias. Mateus também ele faz o uso dos costumes locais. Então ele emprega muitos usos e costumes locais, como que está dizendo, eu sou um de vocês, eu conheço o que vocês fazem, eu conheço como vocês atuam, eu sou um judeu também.
Então é um modo dele chegar e se aproximar do seu leitor, do seu ouvinte, é ele se identificar com eles. Então ele vai empregar aquilo que é precioso para o judeu: a genealogia, as profecias e os costumes. Mas é um evangelho que provavelmente foi escrito em Antioquia, da Síria. Simplesmente porque naquela época em Antioquia era o único local, junto com Damasco, em que um estáter era igual a 2 dracmas, para poder se cumprir exatamente o relato de Mateus 17, 24 a 27. Era o ponto do império em onde que aquela moeda era exatamente na proporção indicada. Então, há um indício que os seus leitores iniciais eram daquela região, ou tinham conhecimento exatamente dessa questão do estáter igual a 2 dracmas. Bem, é o evangelho textualmente melhor escrito, até porque Mateus ele vai escrever em hebraico, então ele vai escrever numa língua que ele é fluente. E Mateus não é um escritor de pouco conhecimento, na realidade ele é um publicano, então ele é uma pessoa selecionada dentro os judeus para fazer se representar o Império Romano entre os judeus. Então ele, por representar o Império Romano, ele deveria ter algum conhecimento a mais. Ele deveria ser capaz de somar, fazer contas, ele deveria ter uma sabedoria um pouco maior. Ele deveria saber utilizar as palavras de forma correta, porque ele era um representante do Império Romano. Então ele ia se reportar aos judeus para fazer as cobranças, mas ele tinha que se reportar a alguém superior, para chegar e dizer o que encontrou. Então isso tudo vai apontar para que Mateus seja o escritor. E tem uma coisa a mais que aponta negativamente para Mateus ser o escritor. A igreja cristã ela não teria por que afirmar que Mateus é o autor do evangelho que leva o seu nome, se ele realmente não fosse. Porque Mateus era publicano. Então, um publicano naquela época era sinônimo de fraude, de corrupção, de ganância, de exploração e de subserviência ao império dominador, que era Roma. Então, para o judeu, nada pior do que chegar a indicar que o autor do evangelho é alguém com essas características, se realmente ele não fora. Então, aponta para a autenticidade da carta a Mateus, sendo o próprio Mateus o seu escritor, porque foi veiculado que Mateus era o autor. Então, simplesmente por na época se veicular isso é a maior relevância para indicar que o evangelho é dele. Porque não seria a pessoa ideal para se aglutinar o evangelho. O melhor é colocar uma pessoa isenta, idônea, mas colocaram Mateus o publicano. Então, se citaram ele, é que provavelmente ele mesmo o escreveu, e não uma terceira pessoa. Fora isso, a gente tem os fatos da época em que os textos foram escritos. O que estava acontecendo? Bem, estava acontecendo forte perseguição aos judeus convertidos ao cristianismo. E isso não só porque Israel era contra a seita dos nazarenos e já perseguia eles por natureza, mas também porque os zelotes estavam aumentando e intensificando o seu trabalho. E os zelotes eles não gostavam que nenhum judeu, pagasse nada ao Império Romano. Então todos aqueles que pagavam impostos ao Império Romano, eles não pensavam 2 vezes, mas matavam. Então estava tendo uma perseguição religiosa e estava sendo uma perseguição política contra aqueles que se convertiam, simplesmente porque Jesus ele preferia: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então os judeus estavam sendo perseguidos pelos próprios irmãos, pelos próprios patrícios. E Jesus escreve para eles indicando que eles não deveriam desanimar na fé, porque na realidade havia se cumprido as escrituras. Jesus era o Messias, ele haveria de morrer, ele haveria de ressuscitar, ele ressuscitou. E é tudo que o judeu espera. Ele espera não mais se corromper com os deuses pagãos e nem se desviar do seu próprio Deus. Então, quando o Messias ele é anunciado por intermédio de Mateus, ele o faz da melhor forma possível, ele faz uma ligação com o Antigo Testamento. Ele vai mostrar que no Messias foram cumpridas as Escrituras, que não havia outra pessoa na face da terra que poderia cumprir com exatidão tudo aquilo que o próprio Messias cumpriu. E isso ele vai entregar o tempo todo dentro do seu texto a frase: para que se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. Então, o tempo todo que o Messias faz alguma coisa que está relacionado
ao cumprimento de alguma profecia que aquele que vem e que é considerado o Messias deveria cumprir, ele põe um chavão. Ele faz com que o povo pare, pense e reflita. Eles vieram do cativeiro babilônico. Eles lá aprenderam que se corromper é a pior coisa do mundo. Eles voltaram extremamente nacionalistas, extremamente dependentes das Escrituras, ao ponto de Estevão chegar e preferir morrer do que negar aquele que ele entende que é o próprio Deus. E ao ponto daqueles que não entendiam que o Messias fosse o próprio Deus, de irem até as últimas consequências com Estevão, e a ponto de o matar, porque para eles estavam sendo fiéis às Escrituras, e não estavam se corrompendo e não estavam se afastando de Deus. Então o judeu ele era extremamente extremista, ou ele se convertia de fato, ou ele não se convertia, não tinha um meio termo. Não tinha aquilo, hoje eu sou cristão e hoje eu não sou mais. Então aqui realmente é uma mudança de mente, uma mudança completa. E Mateus vai ser então aquele que vai anunciar a figura do rei, a figura do reino de Deus. Então por intermédio de Mateus nós identificamos aspectos do reino de Deus, aquele que há de vir. Porque ele deixa muito material escatológico que vai falar sobre isso. Então quando nós estamos estudando os textos em Mateus, nós estudamos os cumprimentos das profecias e estudamos aquilo que vai indicar como o reino de Deus virá em sua plenitude. Mateus vai fazer constante alusão aos costumes, e Mateus vai dividir aqueles seus escritos em grupo de 3, em grupo de 7. Então ele sempre pega uma sequência de 3 coisas para poder explicar. 3 parábolas, 7 parábolas, 3 curas, 7 curas. Então ele vai agrupar o conteúdo que ele tem para ministrar em pequenos grupos. Um desses grupos que a gente vai estudar vai ser as 7 parábolas, que Mateus faz um agrupamento nelas para poder explicar as coisas concernentes ao reino de Deus. E quando chegar a parte que vamos estudar os evangelhos, em ordem cronológica, então a gente vai estudar essa pequena porção.